Quem me conhece sabe que eu adoro ouvir álbuns, eu adoro ouvir músicas no geral. E por esse ano eu ter pego outros álbuns para poder eu escutar, incluindo pop, rap, rock, eu decidi nesse vídeo trazer para vocês uma recomendação de três álbuns. Três álbuns esses que, na minha sincera opinião, não tem uma música ruim. É claro que nesse vídeo eu não vou ficar falando música a música, né, de cada álbum, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então é só por esse motivo que eu não vou citar uma por uma música. E entre esses três álbuns, o primeiro álbum desta lista é o álbum da Janet Jackson, um álbum que foi lançado em 1982. E se vocês estão achando esse sobrenome familiar, é porque sim, eu estou falando da irmã do Michael Jackson, que além de irmã do Michael, foi uma grande e ótima cantora na década de 80 para a década de 90, fazendo muito, mas muito sucesso mesmo. E quando eu falo muito sucesso, eu não estou nem zoando. Ela era super famosa naquela época lá. E o nome do álbum se chama Janet Jackson, o próprio nome da cantora. O estilo musical do álbum contém música pop misturado com umas influências de funk e disco. E é um álbum muito, mas muito interessante que acabou. Angela Rimbush foi responsável pela composição de uma das músicas, enquanto o René Moore também foi responsável pela composição. Além de compor algumas das músicas desse álbum da Janet Jackson, o que me faz achar interessante saber que foram essas pessoas responsáveis por esse álbum maravilhoso. Porque, na minha opinião, esse álbum é incrível. Eu literalmente não fiquei entediado com nenhuma das músicas. E, aliás, o álbum tem uma vibe oitentista, cara, que é muito, mas muito boa, que se você pegar hoje, nesse período, nesse ano de 2024, para poder ouvir, como eu fiz, cara, é uma parada que envelheceu muito, mas muito bem, cara. Uma parada literalmente atemporal, na minha sincera opinião. E o Foster Silvers também foi responsável pela produção desse álbum, juntamente com as outras pessoas que eu mencionei anteriormente. A música Young Love, da própria Janet Jackson, que é uma música desse álbum, acabou indo para as paradas do Hot 100 da Billboard como música do gênero R&B. E o álbum em si, na época, acabou vendendo mais de 1 milhão de cópias, cara, no mundo inteiro. Esse é um álbum que eu recomendo bastante, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma conferida. Acreditem na minha opinião, a Janet Jackson é uma cantora sensacional e eu ainda tenho que ouvir outros álbuns delas. Aliás, tem um específico que agora eu esqueci o nome, mas que um dia eu vou ouvir porque eu estou com muita curiosidade de ouvir outros trabalhos dessa artista. O próximo álbum se chama Future Sex Love Songs, que é do artista, né, do cantor Justin Timberlake. E foi um álbum, né, que foi lançado no ano de 2006 e que é uma obra que, cara, eu gostei pra caramba. Aliás, duas das músicas desse álbum eu já tinha escutado. Uma dessas músicas é My Love e a outra música é Sexy Back, né? Se eu não me engano é Sexy Back que se pronuncia, mas se caso estiver errado, eu vou colocar escrito aqui pra vocês. Mas, cara, esse álbum em si só tem música sensacional. Porque o Justin Timberlake nesse álbum, ele se juntou com Timbaland, né, que é um produtor e músico também muito conhecido, que era conhecido naquela época e que fazia sucesso pra caramba. Então eu diria que, juntamente com o talento óbvio do Justin Timberlake, o próprio Timbaland ajudou bastante o Justin Timberlake a seguir em frente e conseguir fazer com que esse álbum fosse um dos melhores da carreira dele, porque esse álbum só tem hit, cara. Vocês pegarem para poder ouvir cada uma das músicas desse álbum, vocês vão ver que, tipo, eu já ouvi essa música em algum lugar. É bem improvável que vocês ouçam as músicas desse álbum e não reconheçam pelo menos uma, cara. E não acabem reconhecendo, né, pelo menos uma ou duas músicas desse álbum. Aliás, os fãs do Justin Timberlake até hoje falam que esse é um dos melhores álbuns do Justin Timberlake até a atualidade, sabe? Então é muito interessante saber isso. Isso acaba fazendo com que você aí que está assistindo esse vídeo acabe tendo vontade de ouvir esse álbum, porque, na minha opinião, já por mim, eu recomendo bastante. Eu acho que vale muito a pena vocês pegarem para poder ouvir essa obra aqui, esse álbum dele, quando vocês estiverem no seu tempo livre. Lançado no dia 14 de fevereiro de 1974, o álbum Queen foi um dos álbuns que foi muito influenciado, né? O álbum Queen do grupo Queen foi muito influenciado pelo hard rock, cara. E também pelo próprio heavy metal. E dá para você perceber um pouco disso, né? Um pouco desse hard rock e também do próprio heavy metal em algumas das faixas desse álbum, porque é uma parada muito, mas muito
nítida ali, sabe? Até mesmo eu que já ouvi falar do grupo Queen, já ouvi várias músicas do Queen, que também tem o Fred Mercury como vocalista, tá? Se vocês não sabem, o Fred Mercury do EO é o cara lá do que infelizmente faleceu, né, há muito tempo atrás, mas que na época que estava vivo, né, fez parte desse grupo como vocalista, né, do grupo Queen. E uma coisa interessante aqui é que na época, né, um dos membros do grupo que na época, né, o Brian May, escreveu a música Keep Yourself Alive quando ainda era um adolescente. E isso aqui que eu falei agora, ele mesmo havia dito em uma rádio no ano de 1977. E ele escreveu essa música de forma irônica, num tom irônico, mas e essa percepção dele, né, sobre a música ter um tom irônico, ser uma obra irônica, mudou completamente quando ele viu o próprio Fred Mercury cantando essa música que ele escreveu. Eu peguei para poder ouvir esse álbum porque eu já sabia da existência do grupo do Queen, já sabia da existência do Fred Mercury. Aliás, quem ouve música e não sabe da existência do Fred Mercury e do grupo Queen? Deve ser maluco, né? Quem ouve músicas e não sabe da existência deles. Esse não é o caso, né? Porque eu já sabia. Mas eu decidi pegar esse álbum especificamente do ano de 1974, né? Que se chama Queen, para poder ouvir. E foi um álbum que me agradou, cara. Foi um álbum que eu ouvi enquanto eu estava jogando videogame e eu gostei pra caramba, cara. Foi uma vibe sensacional para mim, mesmo tendo algumas músicas que são puro rock hardcore, cara. Puro rock, rockzaço mesmo, sacou? Mas ele me agradou, por incrível que pareça, eu achei interessante e achei que esse álbum foi um bom álbum e que, aliás, não tem música ruim. Na minha opinião, não teve uma música que me deixou completamente entediado. Porque sim, eu já tive experiências onde eu ouvi alguns álbuns que as músicas não dava, cara. Não dava para poder ouvir por completo, porque era uma parada que era entediante. Chegava no ápice ali do álbum que eu pensava assim, cara, acabou, para aí, velho. Já pode parar, já pode acabar já. Só que esse não foi o caso. E com esses álbuns que eu trouxe aqui anteriormente, não foram o caso. Então por isso que nesse vídeo eu recomendei para vocês os 3 álbuns que, na minha opinião, foram álbuns que não tem uma música sequer ruim. Mas vocês podem concordar comigo, como vocês também podem discordar da minha opinião. É de boa. Então comentem aqui, vocês já ouviram alguns desses álbuns? Se não ouviram, tem curiosidades? Comentem que eu vou adorar estar respondendo vocês. E também comentem aqui se vocês têm costumes de ouvir músicas, de ouvir álbuns de alguns artistas especificamente, e se eu posso continuar a trazer conteúdos relacionados à música aqui no canal, já que é algo que eu não faço diariamente. Eu não tenho o costume de fazer isso, mas eu decidi fazer, até porque eu não tenho nada para poder fazer nesse momento e estava sem ideias para poder trazer vídeo e decidi já fazer algo que eu queria fazer há muito tempo. E mesmo que eu tenha alguns conteúdos relacionados a músicas, não é tanto quanto eu tenho sobre série, anime, filme. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!